Bom, antes de tratar deste assunto, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da estrutura do Tribunal de Impostos e Taxas, ou das estruturas dos órgãos de julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas, que ao longo da minha exposição eu vou acabar citando os nossos órgãos de julgamento, de primeira e segunda instância, e para que os senhores possam se posicionar. Então, vamos lá. Bom, a estrutura do Tribunal de Impostos e Taxas, a estrutura colegiada, ela é mais conhecida por aqueles que militam no contencioso administrativo tributário. Foi fundado aí em 1935 e, ao longo dos seus 79 anos, ela mantém, ou seja, ela não tem, ela tem essa estrutura, passou por várias mudanças de estruturas, sendo que a última, introduzida aí pela Lei 13.457. Como todo mundo, para quem milita, sabe bem que o Tribunal de Impostos e Taxas ela é composta por 12 câmaras julgadoras. Cada câmara julgadora tem 4 juízes, sendo 2 juízes servidores públicos e 2 juízes da iniciativa privada. A Câmara Superior era formada com 16 juízes, sendo 8 deles servidores públicos e mais 8 deles da iniciativa privada. Bom, o tribunal, na instância colegiada, ela é muito mais conhecida pelos senhores, que normalmente visitam para fazer ali as sustentações orais, né? Diferentemente da estrutura singular. Ela é mais nova, ela passou a fazer parte da estrutura do Tribunal de Impostos e Taxas por meio de uma lei de 2001, a Lei 10.941. Então, com essa lei, foram criadas as 3 delegacias tributárias de julgamento, e com elas foram remanejadas nossas unidades de julgamento que faziam parte de uma outra estrutura da Secretaria da Fazenda. Elas estavam inseridas nas delegacias regionais tributárias com o nome de seção de julgamento. Agora, para nós conhecermos melhor, e aí eu faço questão de fazer uma propaganda da primeira instância, como os senhores não nos visitam, e ainda mais agora, porque o contencioso é eletrônico, então os senhores acompanham os processos à distância, eu vou, então, mostrar como nós estamos distribuídos dentro do Estado de São Paulo. Neste mapa, podemos observar que a Delegacia Tributária de Julgamento ele abarca um espaço menor do Estado de São Paulo. Nós aqui possuímos 5 unidades de julgamento, sendo uma delas na cidade de São Paulo, aqui na capital. Campinas também possui a mesma quantidade de unidades de julgamento, sendo uma na sua sede também em Campinas. E Bauru, ela possuirá 6 unidades de julgamento, sendo uma delas dentro da própria DTJ. Feito isso, eu espero que, se os senhores um dia vão perceber que, se os senhores um dia precisarem visitar uma dessas unidades, vão constatar o quê? Que tem autos que são lavrados, por exemplo, numa DRT, numa delegacia regional lá do litoral, e o processo é julgado por um julgador tributário em Presidente Prudente, em Araçatuba, ou São José do Rio Preto. Então, por ser processo eletrônico, é possível que isso ocorra. E a legislação também nos permite, ou seja, cada unidade de julgamento tem essa autonomia para fazer esses julgamentos. Bom, feitas essas apresentações, né, da primeira instância, vamos então para o assunto que eu fui incumbido a tratar. Bom, para falar de impugnação, eu preciso primeiro falar um pouco, bem breve, porque esse assunto já foi bem apresentado aqui pelos meus expositores que me antecederam, o ato de notificar, né? E o ato de notificar do lançamento de ofício, ou seja, do auto de infração e imposição de multa. Quando o contribuinte ele é notificado de um auto de infração e imposição de multa, ele deve praticar alguns atos, né? E quais são os atos? Bom, primeiro deles, ele pode simplesmente receber o auto e efetuar o pagamento do que está sendo exigido naquele auto de infração. Essa exigência pode conter o imposto e a multa pecuniária por descumprimento aí de uma obrigação principal, ou simplesmente uma multa pecuniária por descumprimento de uma obrigação acessória.
em se tratando de ICMS, os descontos são exatamente esses que eu coloquei aí na tela. Ou seja, com pagamento de até 15 dias, com desconto de 70%, 30 dias, 35%. Para os demais tributos, os percentuais são diferentes. Mas eu só coloquei a título de exemplo. Né? Então, essa é uma das ações em que pode ser produzida pelo contribuinte. Caso ele não efetue o pagamento, ele pode, então, realizar um acordo de parcelamento. Né? Ele pode, no caso, concordar com o lançamento, vai querer pagar com algum desconto, pode se valer dos programas de parcelamentos que o governo costuma oferecer, e aí, então, liquidar esse débito fiscal por meio de um pedido de parcelamento. Mesmo assim, se ele preferir, ele pode fazer exatamente o que? A impugnação por escrito. Né? Então, é aqui onde eu vou ter que me deter um pouco mais. Ele fará, então, a impugnação por escrito no prazo de 30 dias, a contar do primeiro dia da data, a data da notificação do auto de infração. Bom, aqui o contribuinte ele vai estar inaugurando o contencioso. O doutor Zalaf colocou muito bem que no modelo anterior, na vigência da Lei 10.941, o contencioso era instaurado com a notificação válida do auto de infração. Pela Lei 13.457, não. Agora, o contencioso ele vai ser provocado, ele vai ser provocado para prestar a atividade jurisdicional com a apresentação da impugnação ou defesa. Bom, mas quanto à impugnação, vamos tratar mais adiante desse assunto, ou seja, vou prosseguir na próxima apresentação, no próximo slide. Ou simplesmente, o contribuinte talvez não faça nada. Ele foi notificado, ele não vai pagar, não vai parcelar, não vai impugnar, simplesmente se omite. Né? E, nesse caso, o que vai acontecer? Ele será, então, esse crédito tributário que foi constituído, será encaminhado para uma das delegacias tributárias de julgamento, para uma das delegacias regionais tributárias, né? E o delegado regional, aquele responsável pela lavratura do auto de infração, fará, então, a ratificação desse crédito e dará início, então, à cobrança administrativa. Então, como os senhores podem observar, que a primeira, segunda e terceiras hipóteses são exatamente... Bom, as duas primeiras houve a manifestação do contribuinte. Houve o interesse dele querer exatamente cumprir com essa obrigação, ele se manifestou em querer cumprir essa obrigação. A quarta, ele se omitiu, ou seja, ele não tem a participação nenhuma, né, e aí o crédito tributário será satisfeito mediante a cobrança administrativa. E digamos assim, a terceira aqui, é claro, ele teve o cuidado de fazer, então, a impugnação. Ele não concorda com as acusações contidas no auto de infração, e com isso ele vai contestá-la, ele vai impugnar este lançamento de ofício. Bom, a impugnação. O que é, então, impugnar? Impugnar consiste em contestar, refutar, reunir argumentos e provas que impõem a exigência da Fazenda Pública instrumentalizada por meio de lançamento de ofício. Ou seja, impugnar significa exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. Né? Então, se o contribuinte perceber que aquele lançamento feito pelo fiscal é um lançamento indevido, ele vai contestar. Ele vai justamente refutar essas acusações, né, e vai, então, exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. E esse direito é um direito consagrado, previsto no artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal. Então, aos litigantes, em processo judicial ou administrativos, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, o contribuinte está se valendo de um direito constitucional de poder, então, contestar, ou seja, eu quero me defender, eu fui acusado, agora eu quero me defender e vou justamente demonstrar como é que eu faço para eu poder demonstrar para o fisco que, de fato, o que ele está afirmando, digamos, não é procedente. Né? Muito bem. E para que ele possa, então, apresentar aí essa impugnação ou defesa, essa apresentação de defesa, ela vai o quê? Como já foi dito pelos expositores anteriores, estará inaugurando o contencioso administrativo tributário. Né?
Diferentemente, como eu já disse agora há pouco, no modelo anterior, essa inauguração se dava com a notificação válida do auto de infração. O artigo 33 da nossa Lei 13.457 exatamente diz: o processo administrativo regulado por esta lei tem por origem a apresentação de defesa em face do auto de infração lavrado por agente fiscal de rendas, né? Bom, ao apresentar uma impugnação, o contribuinte ele o fará atendendo a alguns requisitos que a própria lei especifica, o que deve conter essa impugnação, quais são os elementos imprescindíveis para que ele possa apresentar essa defesa, essa impugnação contra a lavratura do auto de infração. O artigo 37 da nossa Lei 13.457 especifica quais são os requisitos. Primeiro, eu tenho que dirigir a uma autoridade, ou seja, a autoridade a quem é dirigida o auto de infração. Bom, se eu recebi o auto de infração, ele foi lavrado aí por uma delegacia regional tributária ou por um posto fiscal, e eu devo, então, endereçar essa minha defesa para um julgador tributário, porque é ele quem vai analisar a minha defesa, é ele quem vai justamente fazer a análise da minha impugnação. E, então, eu entendo que aqui a autoridade a ser dirigida seria exatamente a unidade julgadora, o julgador tributário de uma unidade julgadora. Bom, ocorre que eu não sei para quem eu encaminho, né? Por quê? Porque eu tenho aí 16 unidades de julgamento, eu não sei quem é que vai receber, enfim, a quem eu devo fazer esse direcionamento. Eu posso, então, dirigir a delegacia tributária de julgamento, eu posso dirigir, ou seja, para o próprio delegado regional tributário. Ou seja, o endereçamento, ou a pessoa da autoridade não é tão importante assim, mas por que eu digo isso? Porque o processo é eletrônico e a transmissão dessa peça será feita eletronicamente, quer dizer, ela acabará sendo recepcionada e acabará sendo, então, analisada pelos órgãos de julgamento. O segundo requisito dessa defesa é exatamente a qualificação do autuado e a identificação do signatário. Aqui é óbvio, o sujeito passivo precisa se qualificar na defesa, digamos, se identificar com a pessoa que está identificada no polo passivo do auto de infração. E a identificação do signatário, ou seja, aquele que for apresentar a peça, procurador, enfim, ele precisa também ser identificado, né, por meio de uma procuração, ou que tenha poderes para poder representar esse contribuinte na apresentação dessa defesa. O outro requisito são exatamente as razões de fato e de direito sobre as quais se fundamenta. Então, é claro, na defesa eu vou lá, se eu fui acusado de crédito indevido, eu vou justamente tratar desse assunto. Não fiz o crédito indevido, né? E vou apresentar as minhas razões, as minhas alegações, para justamente afastar essa acusação contida no auto de infração, né? E vou demonstrar também por que a acusação é inadequada, porque, de fato, não é um crédito, o que ocorreu ali foi, talvez, falta de pagamento de imposto, enfim, mas ele vai ter que apresentar as suas razões relativamente àquilo que conta no auto de infração, imposição de multa. Bom, nesse momento também é importante que, da apresentação da defesa ou da impugnação, que o contribuinte junte os documentos demonstrativos, elementos materiais destinados a comprovar as alegações, inclusive laudos e pareceres técnicos que o autuado entender necessários, né, para o pleno esclarecimento da matéria controvertida. Então, este é o momento em que o contribuinte precisa exatamente trazer para o processo administrativo as suas provas. Então, esse é o tempo certo, esse é o momento em que ele deve estar juntando aos autos todos os documentos que ele entender, né, serem necessários para contestar aquele lançamento de ofício. Bom, feito isso, ou seja, se a impugnação sendo apresentada nesses termos, o processo, então, antes de ir para o julgamento, ele passa para o autor do feito, ele é encaminhado para o autor do feito, para que ele faça a manifestação fiscal. E essa manifestação fiscal ele é produzida dentro de um prazo aí de 30 dias,
a contar da data em que o contribuinte protocolou, ou melhor, no dia seguinte em que ele protocolou a sua impugnação. E com isso, o autor do feito, ele tem lá um prazo de 30 dias para poder, então, prestar a sua manifestação, fazer a sua manifestação. Curiosamente, essa situação no processo eletrônico fez com que os fiscais passassem a ter um maior zelo quanto ao cumprimento do prazo, porque no tempo do processo físico, todas as vezes que eles recebiam um processo para manifestação, ele ficava parado, ele ficava naquele prazo não processual que o doutor José Paulo apresentou aqui na parte da manhã. Ou seja, demorava, não envolviam com rapidez esses processos para o contencioso. Com o processo eletrônico, essa situação muda, porque apresentada a defesa, o órgão autuante vai se manifestar no prazo de 30 dias, fim do qual, com ou sem essa manifestação, o processo será encaminhado à Delegacia Tributária de Julgamento. Então, é curioso que, na prática, lá no dia a dia, eu tenho visto alguns colegas, às vezes aparecem desesperados, dizendo, olha, não tive tempo de subir a manifestação. Eu entrei lá no processo, eu fui olhar o processo, no último dia, e vi que não tinha nada. Eu falei, bom, amanhã é o protocolo. Quando foi no dia seguinte, não aconteceu, ou seja, ele não subiu a peça. E como o doutor José Paulo bem colocou aqui, o processo administrativo, ou seja, o EPAT, o sistema eletrônico, ele conhece todo esse sistema, ele sabe o que fazer. Ou seja, 24 horas do último dia para a manifestação fiscal, o processo sairá do escaninho da manifestação fiscal e vai para o escaninho, vai para a fila de trabalho da Delegacia Tributária de Julgamento. E nessa passagem, o próprio sistema, sem a intervenção humana, ele sobe uma cota de informação dizendo precluiu a manifestação fiscal. Então, hoje o colega responsável por essa manifestação, ele fica muito preocupado, porque ele vai perceber que no processo dele, no dia seguinte, quando ele tentou subir a peça e não conseguiu, ele viu lá, tem uma cota já dando a informação, precluiu a sua manifestação fiscal. E aí o desespero do colega. Ele vem, aparece na repartição, lá na Delegacia de Julgamento, com um pendrive na mão, pedindo, você tem condições de colocar essa manifestação no processo? Doutor, colega, precluiu. Não dá mais tempo. Esse não é o momento. Já foi. Então, quer dizer, o bom do processo eletrônico é exatamente isso. Ele matou os prazos não processuais e reduziu, então, a movimentação do processo administrativo tributário. Então, com ou sem manifestação, o processo segue, então, para a Delegacia de Julgamento. Bom, o processo, ao ser recebido por uma das 3 delegacias tributárias de julgamento, cada delegado fará, então, a distribuição para uma das suas delegacias, as suas unidades de julgamento subordinadas. No caso aqui de São Paulo, nós temos 5 unidades de julgamento. Então, nós faremos a distribuição, cada delegado faz a distribuição desses processos para as unidades de julgamento. E chegando lá, na unidade de julgamento, o processo será distribuído para um julgador tributário ou para um julgador fiscal, e ele fará, então, o juízo de admissibilidade da impugnação. Ou seja, ele vai fazer uma análise de preliminares para se saber se ele vai ou não enfrentar o mérito naquele processo administrativo tributário. E o primeiro requisito, ou seja, esses requisitos que o julgador fará exatamente saber se a impugnação ela é tempestiva. Essa análise ele faz cotejando a notificação do auto de infração com a data do protocolo dessa defesa, ou dessa impugnação. Então, no próprio processo, ele tem lá, ele tem como fazer esse cotejo, e aí ele fará aquela contagem, tendo em vista se o contribuinte teve acesso a essa notificação, contando a notificação tácita ou não, enfim, é possível ele fazer essa contagem para poder, então, dizer a defesa ela é tempestiva. Esse é o primeiro filtro. Segundo, ele vai verificar se a impugnação apresentada é por pessoa manifestamente legítima. Então, saber se, de fato, o próprio autuado, que figura ali no polo passivo, é o que está na defesa também.
né? E no processo eletrônico eu tenho percebido, na prática do nosso dia a dia, que às vezes tem advogados com vários processos no contencioso administrativo e às vezes por algum descuido acaba subindo uma peça de defesa de um processo no outro, né? E não toma conhecimento disso, e quando o processo chega às mãos do órgão de julgamento, ele percebe que, de fato, aqui a defesa não é daquele autuado, é de uma outra pessoa, né? E com isso ficou prejudicada aí essa questão, digamos assim, esse requisito. Bom, um outro aspecto bastante importante que ele vai analisar nessa preliminar é identificar o signatário para representar o sujeito passivo. Aqui, normalmente, são os procuradores que falam no processo administrativo tributário. Muitas vezes, por ser processo eletrônico, é muito comum uma petição ser juntada aos autos, às vezes com a assinatura do advogado, porém, digamos, sem uma procuração, né? Não tem uma procuração. Quando não há uma procuração nos autos, ou a empresa autuada não outorgou a procuração eletrônica, que isso é possível fazer também, o órgão de julgamento ele abrirá um prazo de 5 dias para que essa intimação seja, para que esse saneamento de vício de representatividade seja realizado. Ou seja, o próprio sistema do contencioso eletrônico permite uma intimação para sanear esse vício de representatividade, incluindo, inclusive, o nome daquela pessoa que figura como um procurador no processo, para que esta pessoa também possa ser intimada, não só o contribuinte, como esse procurador. E aí, então, no prazo de 5 dias, eles possam exatamente fazer o quê? Apresentar uma procuração. A procuração, como eu disse, ela pode ser eletrônica, ou seja, a empresa pode transmitir eletronicamente, não precisa subir peça alguma ao processo eletrônico, ou pode outorgar uma procuração para o advogado, e o advogado subir essa peça ao processo, e feito isso no prazo de 5 dias, ou seja, superado esse vício, o processo seguirá para outra análise, que é exatamente o quê? Preencher os requisitos previstos para a sua interposição. Então, aqui seria justamente o quê? O relato da matéria de fato e de direito, né? Matéria essa que ele vai justamente contestar, ou seja, de fato, se ele precisa relatar, ou seja, contestar aquilo pelo qual ele foi acusado. Então, esses são os requisitos, essa é a análise preliminar que o julgador faz, exatamente isso para poder, então, dar um próximo passo, que é a análise do mérito, né? Da análise do mérito. Superado todos esses requisitos, ele vai, então, enfrentar o mérito, né? Bom, vamos considerar que, da defesa apresentada, essa impugnação ela não atende a um desses requisitos. Nesse caso, a defesa ela será não processada, né? E aí haverá uma decisão desse julgador tributário, desse julgador fiscal, no sentido de não processar, e desse não processamento, tanto o contribuinte como o seu representante serão, então, intimados dessa decisão e eles poderão, então, recorrer à autoridade julgadora superior. Então, daquela decisão comporta recurso. Bom, já foi dito aqui das intimações dos atos dos processos por meio eletrônico, né? Pelo Dr. Faria, e nós aqui damos notícia, ou seja, nós, eu digo, contencioso administrativo tributário paulista, quando realiza os seus atos processuais, eles o comunicam por meio do diário eletrônico. Então, todas as nossas decisões, todas as nossas intimações de decisões singulares e colegiadas, elas são veiculadas no diário eletrônico. Diário eletrônico esse disponibilizado no site da Cefaz, e que é de acesso de qualquer pessoa do povo tem acesso às informações no diário eletrônico. Lá, o Faria ele aqui apresentou um layout desse diário eletrônico, ali tem vários combos que você faz uma busca, e dentro dessa busca você tem condições de ver o teor da intimação, inclusive o teor da decisão.
o processo na íntegra só poderá ser acessado por aquele que esteja credenciado, ou que além de credenciado, é vinculado ao processo, com relação a advogados. Quanto à empresa, não. A empresa, se estiver credenciada no EPAT, ele poderá acessar esse processo. O endereço para o acesso às informações do diário eletrônico pode ser obtidas aqui nesse endereço que eu passo aqui na nossa transparência. Bom, as intimações feitas por meio eletrônico, elas são consideradas como intimações pessoais. Então, quer dizer, é como se fosse uma intimação pessoal, ou seja, ele, ao receber essa intimação, ela produzirá esses efeitos, nessa definição do artigo 78 da Lei 13.457. E, com isso, essa intimação ela vem substituir qualquer outro meio de publicação oficial. Então, no passado, não muito distante, nós publicávamos as nossas decisões via diário oficial, né? Com o advento do VDTIT, da criação do diário eletrônico, abolimos, então, o uso do diário oficial e, como já foi dito anteriormente, todos os nossos atos são divulgados via diário eletrônico. As intimações dos atos processuais também podem ser feitas por via postal, né, e pessoalmente. Então, tratando-se de pessoa física ou firma individual sem advogado, constituído nos autos, as intimações serão realizadas por carta com aviso de recebimento, enquanto não ocorrer a adesão ao processo eletrônico. Então, a nossa lei, no artigo 9º da Lei 13.457, ela abre aí uma exceção nos casos em que nós realizamos essa intimação de pessoas físicas ou firma individual sem advogado dos nossos atos processuais. Ou seja, o próprio sistema do contencioso eletrônico, ele gera uma carta, e essa carta ela é encaminhada via postal, com aviso de recebimento, e nós, então, ao enviarmos a carta, recebemos o aviso de recebimento com o dia em que o contribuinte recebeu essa nossa carta de intimação, e nós, então, alimentamos no sistema a data em que ele assinou aquele cartão para contar o prazo de 30 dias para que ele possa interpor o recurso competente. Então, o sistema eletrônico, ele reconhece, ele sabe fazer essa leitura de todas essas informações. Então, aqui é exatamente uma das exceções que a Fazenda Pública, que a lei confere, na forma de sua comunicação de seus atos ao sujeito passivo. Bom, o outro item diz aqui que a administração, valendo-se de critério e oportunidade, poderá implementar intimações de modo pessoal mediante ciência ao interessado ou por carta registrada. Bom, essa prática digamos assim, nós não nos valemos dela. Somente em situações extremamente excepcionais. Eu nunca pude me valer desse dispositivo, tendo em vista que a forma de comunicação que nós estamos realizando tem sido bastante eficiente. Eu tenho percebido elogios de alguns advogados que nós nos encontramos lá no âmbito do tribunal, dizendo que as publicações têm sido melhores do que aquelas no passado, há 3, 4 anos atrás, que eram veiculadas pelo Diário Oficial. Com relação à questão do contribuinte não impugnar, não pagar e não aderir ao parcelamento, como eu disse, o processo ele seguirá para uma das 18 DRTs, das 18 Delegacias Regionais Tributárias, e que se fará, então, a ratificação desse crédito tributário, e se iniciará, então, a cobrança administrativa. Então, ou seja, o contribuinte ele ficou silente, né? Não tomou nenhuma providência, não acessou o domicílio eletrônico do contribuinte, enfim, manteve-se inerte. Nesses casos, o sistema eletrônico, o prazo ele conta de forma correta, ou seja, o prazo não flui naturalmente. Decorrido o prazo, ele não cumpriu a obrigação, não impugnou, não pagou, não parcelou, então, de fato, o processo segue para a cobrança administrativa. Se encerrados aí os procedimentos de cobrança administrativa e o contribuinte ou de pagamento ou de acordo de parcelamento, esse débito, então, será inscrito na dívida ativa
e aí a sua cobrança será feita por meio de uma ação de execução fiscal. Bom, pode acontecer, por exemplo, de um contribuinte, nessa fase do processo, quando ele recebe uma cobrança, ele às vezes vem e junta uma petição, que ele tem direito de petição, e nessa petição, ele não conseguindo transmiti-la eletronicamente, ele o faz em uma das repartições. E esse documento ele segue lá para a cobrança, para a unidade fiscal de cobrança. E a unidade fiscal de cobrança nos envia para o contencioso para que nós nos pronunciemos sobre o documento que ele apresentou para nós. Então, muitas vezes, o documento que ele nos traz pode até demonstrar de que ele havia protocolado a defesa no prazo certo, né? E, com isso, nós precisamos, então, que, se demonstrado, se comprovado que, de fato, esse protocolo se operou não via EPAT, por um outro sistema, né? Mas que demonstre que ele esteve na repartição, dentro do prazo, e ele protocolou essa peça, então, nós teríamos então que rever esses procedimentos, rever a ratificação e encaminhar o processo para os órgãos de julgamento para que eles possam, então, fazer aquelas análises preliminar e depois, se for o caso, entrar no mérito. E às vezes ocorre, a prática tem nos demonstrado isso, ocorre, nós somos sensíveis a esse tipo de questão, ou seja, no sentido de não prejudicar o direito de ampla defesa, do contraditório, do contribuinte. E com isso nós voltamos atrás e procuramos, então, digamos assim, fazer com que essa defesa ela seja, então, apreciada pelos órgãos de julgamento. Para finalizar, eu quero aqui demonstrar que, dentro do contencioso administrativo tributário, existe aí o duplo grau. O duplo grau de jurisdição, ou duplo grau no âmbito dos órgãos de julgamento singular. E a nossa Lei 3.457, ela estabelece uma regra. Ela diz o seguinte: débito fiscal exigido com a lavratura do auto infração que corresponde até 5.000 FESPs, valor hoje de R$ 100.700, a decisão terminativa será dada pelo delegado tributário de julgamento. Né? Pelo delegado tributário de julgamento. Então, ou seja, das 16 unidades de julgamento existentes, em que eles julgam o auto de infração versus impugnação, o julgamento de revisão dessas decisões da incumbência, da competência dos delegados tributários de julgamento. E quando o crédito tributário for superior a este valor, ou seja, acima de R$ 100.700, o exercício do duplo grau vai funcionar dessa forma, ou seja, as unidades julgam os processos, esse processo, o contribuinte apresenta o recurso, o delegado tributário de julgamento faz a análise da admissibilidade, que vai consistir em saber se a defesa, se o recurso ele é tempestivo, se a parte é legítima, se não há vício de representatividade, se ele está devolvendo a matéria para ser apreciada. Passado por estes 4 filtros, o delegado faz essa admissibilidade. O processo ele segue para as contras-razões da diretoria de representação fiscal, que defende os interesses lá da Fazenda, e, em seguida, o processo seguirá para uma das 12 câmaras julgadoras do Tribunal de Impostos e Taxas, ou seja, daquelas câmaras colegiadas. E lá, então, o processo será analisado em grau de recurso. E a lei, então, fez questão de fazer essa divisão, digamos assim, de valor de alçada, sendo que para os valores menores existe aí esse que eu chamaria de julgamento sumário, né? Então, julgamento de primeira instância, ou seja, unidade de julgamento, delegacia tributária de julgamento da decisão terminativa, né? E com isso o processo não segue para o colegiado.